começar. Para assustar as pessoas. Primeiramente, uma boa tarde a todos e todas aqui. É uma sessão predominantemente composta por pessoas doutoras do gênero feminino aqui, o que é uma grande honra e privilégio. Gostaria de agradecer a participação nessa quarta comissão disciplinar desportiva. Cumprimento a secretaria, a procuradoria também, a defesa, a doutora Lara, todos os presentes aqui. E passamos, de fato, ao início da presente pauta. Temos a preferência número 13 de pauta, processo 1095 de 2025, de relatoria da doutora Desirê. Quem tem a honra de passar a palavra? Obrigada, presidente. Primeiramente, cumprimento, em seu nome, cumprimento os demais membros aqui do nosso julgamento de hoje. Temos uma pauta extensa, então nem vou me alongar muito. Processo 1095 de 2025, Paulista Sub-20, Série A, jogo entre Capivariano e Ibrachina. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria, em face de Gabriel de Souza Santos da Cunha, com imputação ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 1 do CPJD. Por conforme consta, realizou uma conduta antidesportiva ao impedir o goleiro em repor a bola. Ele já havia sido advertido anteriormente por ação temerária. Também há denúncia em face de Armando Osvaldo Chila Castilho, com imputação ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, por atingir com os cravos da chuteira no tornozelo de seu adversário com o uso de força excessiva. O atleta atingido não precisou de atendimento médico. E também denúncia em face da agremiação Ibrachina, com imputação ao artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD, conforme consta que verifica-se no relatório do diretor de jogo que, ao término da partida, jogadores do Ibrachina, de forma generalizada após a vitória, ao descerem para o vestiário, realizaram comemorações provocativas em direção à torcida, comissão e jogadores do Capivariano, gerando revolta por parte do time mandante. Tal ação que durou por volta de 3 minutos e sendo necessária a intervenção juntamente com a comissão do Ibrachina para direcionar seus atletas ao vestiário, que foi prontamente atendido e seus jogadores adentraram o vestiário. A agremiação Ibrachina é reincidente. O atleta Gabriel, bem como o Armando, são primários. Consta do processo o relatório do diretor do jogo, a súmula da partida. E esse é o relatório, presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutora Desirê. Doutora Beatriz, tem prova a ser produzida no presente caso? Não? Perfeito. Então, vou passar a palavra da Procuradoria, depois da Defesa, e então para relator profissional. Palavra da Procuradoria. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, reiterar aqui os termos da denúncia com relação aos 2 jogadores, mas chamar a atenção da eminente relatora aqui para a terceira infração da agremiação, a questão dos jogadores terem descido ao vestiário e realizado comemorações provocativas, o que gerou uma revolta no time mandante, e principalmente porque isso já tinha ocorrido na Copa São Paulo no início do ano, oportunidade na qual teve um grave incidente aí entre os jogadores do Ibrachina e da equipe do Flamengo. Nós sabemos a importância e o perigo, né, de haver esse tipo de comportamento que gera brigas e revoltas e muitas vezes pode até mesmo envolver as torcidas. Então, queria reiterar esses argumentos aqui da denúncia e a razão pela qual, como não teve uma individualização das atitudes, mas que partiu dos próprios jogadores do clube, a razão pela qual nós pedimos pela responsabilização aqui do clube. Obrigada. Obrigado. Pela defesa, doutora Beatriz, por gentileza. É essa mesmo. Procurei fazer o presidente, eu vou falar que o presidente precisa deixar a prova de vida, geralmente ele para esclarecer as no caso do atleta Gabriel, por ser ele segundo amarelo, de ele fazer uma frase no início, para tentar impedir o goleiro de lançar a bola, para ser de um lance que é uma falta. Mas se nós vamos de jogo em vez pelo segundo amarelo, para a situação de deixar ganhando a partida,
não falo uma educação disciplinar. Esse caso para essa discussão do atleta, seja de rendimento, seja educada também como eu tive a advertência do início da primária. No Ataparando, ele, como sempre que ele tinha vindo para o aniversário, eu de museu, cada uma pauta que eu dou esse discurso, nesse sentido, a defesa não falar que não é isso que aconteceu, portanto, aqui conhecer ser departamento na cidade de primária. E que uma passagem adversária não foi necessidade de ser atendido por médico. Sobre a agremiação da China, no relatório diz que teve provocações, mas foi mais uma comemoração provocativa, e não ato de xingamento ou de xingar a torcida, ou clube, ou violência, ou algo do tipo. Foi apenas uma comemoração que eles ganharam. Obviamente que a torcida do time mandante não gostou de perder em casa, então não se sentiu bem, feliz. Por esse motivo, vai ser a absolução do regime de tratar de uma situação comum em partidores de futebol. Então, fazem um segundo movimento certificado pela UNA e consegue ter uma competição amadora, como eu estava dizendo. Obrigada. Perfeito, muito obrigado, doutora Beatriz. Cumprimentando os oradores pelo uso da palavra. Com a palavra, a doutora relatora, doutora Zirri. Parabenizo a Procuradoria, bem como a defesa, pela atuação. Vou começar pelo atleta Gabriel. Eu entendo a atitude antidesportiva ao qual o atleta foi denunciada. A gente costuma falar que é o famoso catimbar no jogo, né? Atrasar o jogo e tentar fazer com que o jogo demore para correr e ali ganhar tempo naquele resultado que está tendo no campeonato. Mas eu entendo que o atleta tendo esse tipo de atitude, ele troca a falta, né, o segundo amarelo, por essa atitude, né? Ele assume o risco ali na hora de realizar essa atitude de ficar ali atrasando o jogo e impedindo que o jogo recomece. Dessa forma, eu entendo pela infração disciplinar, mas eu condeno o atleta em uma partida e, devido à baixa gravidade, eu converto em advertência. Com relação ao Armando, eu entendo a gravidade, eu sei que tem pessoas aqui no tribunal que costumam diferenciar as condenações em virtude de segundo amarelo ou vermelho direto. Eu não tenho esse perfil, eu, pelo contrário, olho o que aconteceu no processo e vejo o que de fato aconteceu e o que a gente tem de situações desenvolvidas naquela situação. Porque eu acho muito temerário a gente partir do princípio de segundo amarelo e vermelho direto para eventualmente condenar ou converter em advertência, porque pode ser que em algum momento o árbitro vai valorar o que está em campo de forma divergente do que eu entendo. Eu poderia dar um vermelho direto e ele deu um segundo amarelo. Então, eu entendo pela gravidade do ato e não pelo que o árbitro, de fato, atribuiu dentro de campo naquele momento. Mas aqui, sendo um vermelho direto ou não, eu entendo pela infração disciplinar, condenem uma partida, mas devido à primariedade do atleta, eu converto em advertência. Com relação à agremiação para a China, eu confesso que a hora que eu vi 213, fui analisar o que de fato aconteceu. Aqui nessa situação, eu acolho o que pleiteia a defesa, porque eu não entendo que uma simples comemoração, ainda que de forma temerária ou equivocada, instigando a torcida adversária, seja entendida como uma desordem na praça do desporto. Eu acho que a gente já teve outros casos mais graves, inclusive envolvendo o Ibrachina, o qual a gente, de fato, atribui uma desordem de praça, que é o que a própria Procuradoria trouxe, é o caso que envolveu na Copa Paulista, o qual eu fui relatora do processo, então eu tive conhecimento, sei tudo que se envolveu naquele momento, então eu entendo que naquela situação a gente tem uma desordem de praça, a gente tem uma atitude, de fato, com intenção de causar uma desordem. Neste caso aqui, ainda que tenha esse precedente, né, dessa desordem anterior do clube,
Neste caso aqui, eu não visualizo uma condenação no 213, porque eu não entendo que situações como essas, que são recorrentes e são vivenciadas dentro do futebol, como de forma muito natural em outros jogos, sejam tidas como desordem na praça de desporto. Então, por este motivo, eu absolvo a entidade da imputação no 213. É o meu voto, presidente. Perfeito, obrigado, doutora Desirê. Cumprimentando o presidente, voto prefeito, como voto, doutora Evandra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, defensores, procuradoria, secretaria, demais presentes. Eu vou acompanhar a relatoria, o relator na íntegra, presidente. Perfeito, obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo brilhante voto, eu também acompanho, então fica por votação unânime. Aplicada a sanção de advertência ao senhor Gabriel de Souza Santos, como incurso no artigo 258 do CBJD, em relação ao senhor Armando Osvaldo Tila Castillo, da equipe do Ibratina, como incurso no artigo 254, aplicada a sanção de advertência, e a equipe do Ibratina fica absolvida da imputação do artigo 203 do CBJD. Vencido esse processo da pauta, agradeço a doutora Beatriz pela exposição, passamos ao próximo item, processo 1097 de 2025, de relatoria da doutora Evandra, a quem tem honra de passar a palavra. Obrigada, presidente. Processo 1097 de 2025, Paulista Sub-20. A Procuradoria oferta denúncia em face de André Martins Valadão, no artigo 250 do CBJD da equipe Audax, conforme relatório da arbitragem, por revidar com tapas e empurrões no peito do seu adversário, o atleta de número 17, o senhor João Vitor de Oliveira Silva, iniciando um princípio de tumulto entre os atletas. Segunda denúncia, em face de João Vitor Oliveira Silva, no 250 do CBJD e 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD da equipe São José Esporte Clube SAF. Conforme relatório da arbitragem, por trocar tapas e empurrões na altura do peito em seu adversário, atleta número 8, André Martins, iniciando o princípio de tumulto entre o atleta. Após a expulsão, o mesmo proferiu as seguintes palavras em minha direção, abre aspas, vai tomar no cu, cuzão do caralho, eu não fiz nada. O senhor João Vitor não possui antecedentes do São José. O senhor André Martins também não possui antecedentes. Possui do Audax um vídeo, prova de vídeo no link, é esse falatório. Perfeito, obrigado, doutora Evandra. Doutora Laila, além da prova de vídeo, alguma outra ser produzida no presente caso? Sim, presidente. Depoimento pessoal do senhor João Vitor, da Agremiação São José. Perfeito. Então, vamos primeiro ver o vídeo. Posteriormente, nós começamos com o interrogatório em toda a parte. João, se puder soltar para a gente, por gentileza. A da Procuradoria, perfeito. Porque o ângulo que eu mostro é o ângulo exatamente para entender que ela vai ter igualdades. Nós somos
Também esse foi do outro ano também. O atleta do Audax que foi expulso, ele é até empurrado pela arbitragem para sair da situação. E depois ele vai ser expulso. Perfeito. Observando satisfeito? Observando desejo, procuradoria satisfeita? Perfeito. Apesar de ser um pouco mais distante, não vai entender melhor o comentário, né? Ele é empurrado. E aí a arbitragem já tira ele. Inclusive, pela sobreposição de atletas, não dá para ver de fato quem não empurrou. Exatamente, foi empurrado por ele. Mas foi também, isso foi bem no mesmo. Doutora Ivana está satisfeita? Doutora Marcela satisfeita? Pela procuradoria? Doutora Laila satisfeita? Então podemos agora colher o artigo. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, senhor Vitor. Primeiramente, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui. Vou passar a palavra para a doutora Evandra, que fará os questionamentos necessários, posteriormente a doutora Desirê, procuradoria a doutora Laila, caso haja algum esclarecimento complementar, também faço os questionamentos, tá bom? Com a palavra, doutora Evandra. Obrigada, presidente. Desculpa, obrigada, presidente. Senhor Vitor. João Vitor. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui presente. É de suma importância quando os atletas vêm aqui. Pois bem, o que aconteceu nesse jogo? Primeiramente, pode se explicar para nós? Boa tarde a todos. Queria falar do jogo. Se o nosso jogador na de cair, na parcela aqui, isso eu xinguei realmente quando eu acho. Só que quando esse jogador ele caiu no chão, porque o Messi viu, o amigo dele, ele subiu a briga dele. Ele bateu o peito, o peito dele no peito, aí aconteceu tudo. Realmente, depois desse lance, eu também perdi a cabeça. Não sei se é muito fora também. Também perdi a cabeça, acabei xingando o juiz. Nada do juiz. Você xingou o juiz porque foi dito aqui pela súmula? Sim, totalmente assim. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado. Perfeito, obrigado, doutora Evandra. Doutora Desirê, alguma questão? Sem perguntas. Pela procuradoria, algum questionamento? Boa tarde. A dúvida é só se você revidou quando você foi empurrado ou não. Realmente é o que aparece no vídeo, você já foi afastado quando ele te empurrou. Quando ele me empurrou, eu só comecei a xingar. Você não revidou. Não. Tá bom. Obrigada. Sem perguntas. Muito obrigado, senhor João Vitor. O senhor pode aguardar aqui, então, devolvo a palavra. Perdão. Passa a palavra à doutora Procuradoria para a exposição das razões e depois, posteriormente, para a doutora Laila para a defesa. Eu vou reiterar aqui, em razão do vídeo, né, do depoimento dele, de fato, o que tudo indica, não houve o empurrão de volta, mas até pela honestidade dele assumir, né, que de fato ele proferiu as palavras contra o árbitro, vou pedir a condenação por essa conduta específica do desrespeito ao membro da arbitragem.
Perfeito, muito obrigado. Passo a palavra à doutora Lara para a defesa. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, demais auditores da outra procuradoria, secretaria e demais presentes. Eu vou iniciar a defesa pelo senhor André Martins, da agremiação do Audax. Pela agremiação do Audax, na súmula consta que ele revidou um ato. As imagens transmitidas elas são claras, eu fiz questão de apontar, fazer o destaque. A defesa fez questão de apontar as imagens para destacar que, de fato, ele foi retirado pela arbitragem, até com um pouco de turbulência, o árbitro chega a empurrar o atleta para que saia daquele miolo, mas em momento algum, o atleta André Martins desferiu qualquer tapa, soco, seja lá qual foi a análise da arbitragem naquele momento. Mas as imagens são claras, que ele estava ali naquele miolo, ele foi tirado pela arbitragem após sofrer um empurrão, mas em momento algum ele realizou qualquer ato em contrariedade ao dispor. Sendo expulso de forma direta e denunciado pelo artigo 250, então já houve uma valoração pela arbitragem, inclusive com prejuízos reais, com a expulsão e consequente cumprimento de uma automática, mas contudo, foi denunciado pelo artigo 250, que por si só já demonstra a baixa gravidade, potencial lesivo do ato que ele poderia ter cometido, mas que de fato não cometeu. Considerando as imagens tidas, a defesa requer a absolvição desse atleta e não haver esse entendimento de se tratar de um atleta amador e a denúncia do artigo 250 requer essa conversão da pena de suspensão e advertência que seja aplicada a pena mínima prevista no CPJD. Já com relação ao senhor João Vitor, ele deixa claro no documento dele o que ocorreu. Então, ele diz que sofreu um empurrão de um colega do atleta que foi ao chão, posteriormente vindo a xingar tanto ele quanto a arbitragem após a sua expulsão, além da denúncia tanto no 250 quanto no 258. O atleta, ele primário, ele mostrou-se arrependido e fez questão de estar nesse tribunal para destacar isso. Mas, de toda forma, o ato, de fato, cometido por ele foi a fala para a arbitragem que foi, de fato, desmedida e incompatível. Motivo pelo qual ele quer essa dissolução no artigo 250 e a condenação no artigo 258, mas com a devida conversão da pena de suspensão e arbitragem e advertência, ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 258. Caso haja manutenção integral de ambas as denúncias, quer que seja aplicada a pena mínima prevista para cada uma das denúncias. Essa é a empresa. Perfeito, muito obrigado, doutora Lara. Cumprimento novamente pelas pessoas dos alunos. A palavra para a privada para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensora, procuradoria. Bom, no caso do senhor André Martins Valadão, eu vou acolher o pedido da defesa, absolvendo ele no 250. No caso do senhor João Vitor, eu vou absolvê-lo no 250, contudo, no 258, do qual ele falou que ele realmente xingou o juiz e assumiu uma partida convertida em advertência como voto, presidente. Perfeito, obrigado, doutora Evandra. Cumprimento pelo brilhante voto preferido, com o voto da doutora Desirê. A relatora. Perfeito, então fica por votação unânime absolvido o senhor André Martins Valadão da conduta tipificada do artigo 250, em relação ao senhor João Vitor Oliveira Silva, absolvido da conduta do artigo 250 e aplicada a sanção de advertência como em curso no artigo 258 do CPJD. Superadas as preferências regimentais, passamos agora ao primeiro de pauta, processo 1048 de 2025, de relatoria da doutora Desirê, que tem onde passa a palavra. Processo 1048 de 2025, jogo de Paulista Sub-17, entre 15 de Jaú e Itaquaquecetuba Atlético Clube. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face da agremiação de 15 de Jaú, com imputação aos artigos 28, inciso 3 e 6 do regulamento específico do Campeonato do Paulista de Futebol. E 191 do CBJD. A agremiação ela é reincidente, consta do processo o relatório do diretor de jogo.
com relação à denúncia em si, desculpe que eu não mencionei, consta da súmula da partida e do relatório de jogo, que a agremiação mandante não efetuou o pagamento das taxas das equipes de arbitragem e de apoio. Voltando, a equipe é reincidente, há no processo relatório do jogo, do diretor de jogo, a súmula da partida, a juntada de documentos pelo Sindibol, referente aos pagamentos, e esse é o relatório, presidente. Perfeito, obrigado, doutora Desirê. A doutora Maia juntou só apenas prova documental, correto? Então, vou passar a palavra à Procuradoria, depois a defesa, e então devolvo a palavra para a relatora. A palavra é da doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. Eu vou reiterar aqui os termos da denúncia, até porque, pelo que demonstra aqui os documentos que foram juntados, o pagamento foi feito após a realização da partida. Obrigado pela defesa, doutora Maia. Como bem apontado pela notícia traduzida, os pagamentos serão efetuados mesmo que o executivo, havendo desconhecimento do pagamento tanto pelos receptores dos valores, quanto pela própria Federação Paulista, pela juntada dos documentos cabal, tanto as consequências, seja pela documentação, seja pelos trocos de conversas via WhatsApp, o qual eu acionei a captura de tela, motivo pelo qual requer a absorção da dimensão pelo cumprimento integral da sua obrigatoriedade, e não havendo esse cumprimento, requer que seja convertida a pena de multa em advertência, considerando prática policial lesiva ou efetivo pagamento realizado pela agremiação. E caso ainda não seja esse cumprimento, também requer que seja observado o artigo 182 do Congresso do Campeonato Sub-17. Perfeito. Cumprimento as ordens da doutora Desirê de exposição. Passo a palavra, então, à doutora Desirê para oferecer agora. Eu gostaria só de um esclarecimento com relação aos documentos juntados pela defesa. Esses valores aqui apresentados se referem somente à taxa de arbitragem. Não é assim. Não, tem árbitro assistente 1, árbitro assistente 2. A taxa a taxa da equipe de apoio não houve pagamento. Pelo que eu estou analisando. A documentação tem um total de 3.234,6, quarto árbitro, passagem, assistente 1, assistente 2. Esses foram os pagamentos efetivamente realizados pela agremiação, que realizou um pagamento no quanto. Obrigada. Bom, então, considerando a apresentação em que pese após o jogo, ainda assim no dia do jogo. Então, eu entendo como cumprida a obrigação. Caso fosse no dia posterior, eu entenderia que estaria fora do cumprimento, mas foi realizado no dia do cumprimento, é o pagamento da taxa de arbitragem. Por esse motivo, eu absolvo com relação à taxa de arbitragem, mas com relação à equipe de apoio, eu condeno a equipe em R$ 400 e deixo de aplicar um 182, por conforme entendimento pessoal. Eu entendo que o Sub-17 não tem aplicação do 182, porque não se trata de competição exclusivamente de amadores. Esse é o meu voto, presidente. Perfeito. Então, só para constar, houve a aplicação da sanção de multa de R$ 400 nos termos do artigo 191 do CPJD, correto? Certo. Talvez esse artigo 28, inciso 6. Perfeito. Já considerando a reincidência no caso. Perfeito? Maravilha. Muito obrigado, doutora Desirê. Com o voto do doutor Evandro. Acompanha a relatora. Então, perfeito. Por votação unânime, fica aplicada a sanção de multa de R$ 400, como imposto no artigo 191 do CPJD, a equipe do 15 de Jaú. Passamos agora ao item 2 de pauta, processo 1049/2025, de relatório da doutora Evandra, quem tem onde passar a palavra. Obrigada, presidente. Processo 1049 de 2025, Paulista Sub-20. Séria. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação Araçá do Futebol Clube, o artigo 191. Conforme súmula, a agremiação mandante não estava com o número mínimo de gandulas necessário para a realização da partida. Informo que a partida foi realizada com 5 gandulas e 2 maqueiros. O mínimo exigido são de 6 gandulas. A equipe não possui antecedentes,
possui relatório e possui defesa escrita, é esse o relatório. Perfeito, obrigado, doutor Evandro. Então, eu vou passar a palavra à Procuradoria para a exposição das razões, depois devolvo para a relatora para o resumo da defesa e já na sequência para oferecer o voto. Com a palavra, doutora Procuradora. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar aqui os termos da denúncia pedindo pela condenação. Fica bem claro que a equipe realizou a partida só com 5 gandulas e o artigo aqui 28 também expresso com relação à necessidade de haver a presença de 6 gandulas. Obrigada. Agradeço a doutora Procuradoria, devolvo a palavra à relatora para o resumo da defesa e na sequência para oferecer o voto. Obrigada, presidente. A agremiação Araçatuba Futebol Clube alega que existia no fato 6 gandulas, contudo um estava sem o documento original de identificação para ser apresentado. Ele requer a absolvição do clube pela ausência de gravidade suficiente para configurar a infração sancionável, subsidiariamente a existência, seja aplicada a pena de advertência ou multa no patamar mínimo. Bom, presidente, em que pese o Gandula estar presente, mas sem documentação, prova que ele não estava apto para o jogo, e isso teria que ser avisado antes da partida. Então, eu aplico a penalidade do 191 no valor de R$ 200 para a premiação. Perfeito, obrigado, doutora Evandro. Cumprimento pelo brilhante voto. Com voto, a doutora Desirê. Com a relatora. Perfeito, obrigado, doutora Desirê. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de multa de R$ 200 à equipe do Araçatuba, como disposto no artigo 191. Passamos ao item 3 de pauta, processo número 1050 de 2025, de relatora da doutora Desirê, então, onde devolver a palavra. Processo 1050 de 2025, Paulista Sub-20, Série A, CA Bandeirantes versus São Paulo. Trata-se de denúncia apertada pela Procuradoria em face de Igor Odoni Gomes, por imputação por 2 vezes no artigo 254-A, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD, por conduta violenta ao dar uma cabeçada no rosto de seu adversário de camisa número 9, com o jogo paralisado, dando início a um conflito entre as equipes. Menciona ainda que após o denunciado levar o primeiro cartão amarelo para uma jogada anterior, que igualmente foi uma agressão física, pois deu uma cotovelada em seu adversário. E posteriormente foi uma cabeçada, mesmo já tendo um cartão amarelo anterior, lhe foi aplicado um cartão vermelho direto. Também denúncia em face de Paulo Sérgio Benotto Bezerra, com imputação artigo 258, para segundo inciso 1 do CBJD, conforme consta após advertido anteriormente por subir no alombrado na comemoração de um gol, foi advertido novamente por retardar o reinício do jogo, pedindo a entrada da maca para ser atendido em campo. O mesmo se levantou quando a maca entrou. Ambos os atletas são primários, consta do processo relatório do diretor de jogo, a súmula da partida, e esse é o relatório. Perfeito, obrigado, doutora Desirê. Pelo que eu vi, só tem um vídeo da própria Procuradoria, correto? Perfeito, então o João, se puder soltar, por gentileza.
Doutora Desirê, satisfeita? Doutora Evandra, pela Procuradoria? Doutora Laila? Então, passo a palavra à doutora Procuradora. Obrigada, presidente. Só chamar a atenção aqui, né, para a gravidade dessa conduta, apesar de sempre ser difícil de ver no vídeo, o árbitro da partida ele está bem próximo, olhando, né, para ele corre em direção ao tumulto ali, ele deixa bem expresso aqui na súmula que a conduta foi violenta, ao dar uma cabeçada no rosto do adversário, com o jogo paralisado, dando início a um conflito entre as equipes. Então, também a importância de uma conduta como essa, porque gera um conflito e um tumulto entre as equipes que pode, a gente sabe, gerar uma coisa muito mais grave. Então, só chamar a atenção e reiterar aqui os termos da denúncia pedido pela condenação. Obrigada. Perfeito. Obrigado. Com a palavra, doutora Laila, para a defesa. Com relação ao senhor Igor Gomes, a defesa entende os termos denunciados pelo Procuradoria, porém não concorda com eles, desde que se o atleta for denunciado, este deve ser, a conduta dele, a apurada deve ser exatamente a que gerou a sua expulsão, e não tudo que ocorreu ao longo da partida, caso contrário, a própria arbitragem teria expulsado ele no primeiro lance, da denúncia, do passivo 3, motivo pelo qual requer que o atleta seja computado o ato processual somente quando o ato de sua expulsão. As imagens de fato são claras, o atleta agiu em desconformidade ao que se espera, motivo pelo qual a defesa requer a aplicação da pena mínima quanto à conduta praticada, não havendo entendimento pela manutenção integral das duas denúncias, requer que seja absolvida de uma delas. Já com relação ao senhor Paulo Bezerra, a atitude relatada na súmula, ela demonstra uma desinteligência, mas sem potencial prejudicial, tanto como espetáculo por um todo, né? Motivo pelo qual requer a sua absolvição. Não havia esse direito, requer que seja desclassificada da denúncia coletiva 250, pelo entendimento de que, quando muito, da forma que sai uma pode ser considerado um ato desleal, e não, de fato, a aplicação do artigo 258, requerendo a conversão da pena de suspensão e advertência, ou seja, aplicada a pena mínima do artigo 250. E havendo a manutenção integral do 258, requer-se também a conversão da suspensão e advertência, ou seja, aplicada a pena mínima dos termos denunciados. Maravilha. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, doutora Desirê, para proferir seu voto. Com relação ao atleta Igor, eu entendo pela análise somente do segundo lance, qual restou na expulsão do atleta, e para mim o vídeo é muito claro de que houve ali uma confusão e de que o atleta, o árbitro estava no lance do jogo, tanto é que o árbitro se dirige ao atleta, aplica o cartão ali de imediato. Então, eu entendo que a súmula tem a sua presunção de veracidade, porque não há nada que faça com que eu afaste o que menciona a súmula, mas condeno o atleta somente uma vez e mantenho a tipificação aqui capitulada no 254A, condenando o atleta em 4 partidas de suspensão. Tratando-se de ser um atleta profissional, deixo de aplicar 182. Com relação ao Paulo, acho uma atitude extremamente desrespeitosa com o jogo. Eu sou a pessoa, eu mencionei já hoje, né, que esse tipo de atitude é o catimbar, né, que a gente fala. Eu sou a pessoa mais contrária a esse fato possível. Eu odeio. Para mim, acaba com o jogo, acaba com a graça do jogo. Acho que os jogadores estão ali para fazer o espetáculo, para jogar. Esse negócio de ficar no cai-cai toda hora, de ficar simulando falta, de ficar atrapalhando o jogo, isso acaba com o espetáculo do futebol. A gente não gosta muito que compare o futebol brasileiro com o europeu, mas numa final de Champions, por exemplo, a gente não visualiza esse tipo de atitude, o que demonstra que, para mim, é uma atitude extremamente desrespeitosa. Mas, como eu estou vinculada ao que menciona o CBJD, não poderia condená-lo de forma divergente do que eu gostaria. Então, eu condeno o atleta em uma partida, mas converto em advertência devido à sua primariedade, e única e exclusivamente com relação a isso. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê. Então, só confirmando, em relação ao senhor Igor Doni Gomes,
fica como em curso por uma conduta do artigo 254A, a suspensão de 4 partidas, e em relação ao Sr. Paulo Sérgio, uma partida convertida em advertência no 258, correto? Perfeito. Como vota a doutora Evandra? Acompanho, relatora. Perfeito. Eu faço coro aqui e adiro ao voto da nobre relatora. Eu só queria acrescentar uma questão que consta de fato do relato da partida, que, para além dessa questão de ficar ganhando tempo ou procrastinar a devolutiva, ele ficou insistindo para que a máquina entrasse e fosse atendida. E quando a máquina entrou, ele levantou. Então, me parece que o artigo 258 do CBJD aqui restou bem capitulado. Então, nesse sentido, por votação unânime, fica aplicada a sanção de uma partida convertida em advertência ao senhor Paulo Sérgio Venuto Bezerra, como em curso no artigo 258. E em relação ao senhor Igor Odori Gomes, da equipe do São Paulo, suspensão de 4 partidas por uma vez tipificada no artigo 254A do CBJD. Passamos agora ao item 4 de pauta, processo número 1052-2025, de relatoria da doutora Evandra. Quem tem a honra de passar a palavra? Obrigada, presidente. Processo 1051, Paulista Sub-20. A Procuradoria oferta denúncia em face do atleta Hugo Vendramini Rocha no artigo 258 da equipe Grêmio Prudente. Conforme o relatório de súmula, o atleta Hugo Vendramini Rocha, ao final da partida, chutou a bola em direção ao placar da partida, sendo certo que o chute danificou a placa. O atleta não tem antecedentes. Possui súmula e possui defesa escrita. É esse relatório, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Evandra. Vou passar a palavra à Procuradoria, depois retorno para o resumo da defesa e proferir seu voto. Com a palavra, a doutora Procuradora. Obrigada, presidente. Eu vou reiterar que os termos da denúncia, a súmula é muito clara em dizer que o chute da bola danificou a placa, então é muito clara a conduta antidesportiva aqui para dizer o mínimo, né? 258. Então, reitero aqui, peço pela ponderação. Obrigada. Obrigado. Agradeço pelo uso da palavra. Com a palavra, a doutora Evandra, por resumo da defesa e proferir seu voto no serviço. A defesa alega que o atleta a interpretação da observação, cabe salientar que o atleta possui tenra idade, a inexperiência exalta os sentimentos de frustração certamente vividos naquele momento. Pede-se, então, procedente da absolvição, caso não seja esse entendimento, a condenação mínima com conversão em advertência. Presidente, vou proferir meu voto. Realmente presume a veracidade da súmula e como corrobora as alegações da defesa. Então, eu vou tipificar no artigo 258 uma partida convertida em advertência, como voto, presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutora Evandra. Cumprimento pelo presente voto. Com o voto da doutora Desirê. Com a relatora. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Hugo Vendramini Rocha, do Grêmio Prudente, como em curso no artigo 258 do CBJD. Passamos agora ao item 5 de pauta, processo 1052 de 2025, de relator da doutora Desirê, com que eu passo a palavra. Processo 1052 de 2025, Paulista Sub-20, Série A, jogo de Oeste Atlético Guaratinguetá. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face da agremiação Oeste por imputação ao artigo 191, inciso 3, combinado com o artigo 26, inciso 1, parágrafo 5 e incisos 3 e 5, todos do regulamento específico do Campeonato Paulista de Futebol Sub-20 Série A, por 3 vezes. Consta do processo e da súmula, que verificou-se a súmula e o relatório do diretor de jogo, e que ocorreram as seguintes ocorrências. Foi ótimo, né? Primeiro, a ambulância de remoção levou o atleta contundido para o hospital, todavia não retornou ao evento esportivo, que era obrigatório, não foram pagas as taxas de arbitragem e de diretor de jogo. A agremiação ela é recorrente, ela é reincidente. Consta do processo o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida, tem defesa escrita no processo, com a apresentação dos eventuais pagamentos, e esse é o relatório. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê. Vou passar a palavra à Procuradoria, então, na sequência, de novo para o resumo da defesa e proferir seu voto. Com a palavra, doutor Procurador. Presidente, vou pedir aqui pela ponderação. Acho que é gravíssimo o jogo acontecer sem uma ambulância, né? A gente sabe que tem diversas intercorrências podem existir, então
São 3 infrações aqui, as duas dos pagamentos das taxas da arbitragem, do diretor do jogo, e também essa questão da ambulância. Pedindo aí pela ponderação. Obrigada. Agradeço ao doutor Procuradoria pela exposição. Com a palavra, a doutora Desirê, para o resumo da defesa e, na sequência, o professor Rosa. A defesa traz a informação de que, no tocante à ambulância não retornar ao jogo, este clube não pode ser penalizado, vez que é completamente refém da ambulância e da prefeitura, que por algum motivo não retornou ao jogo. Com referência às taxas não pagas, menciona que realmente ocorreu e que o clube vem passando por sérias dificuldades financeiras e naquele momento não conseguiu acertar o compromisso exposto, mas que conseguiu quitar as suas obrigações e valores perante os árbitros da partida e juntou os recibos de pagamento. Este é o breve resumo da defesa, e por esse motivo ele pleiteia que o clube seja absolvido do que foi imputado, mas caso não seja o entendimento, seja aplicada a penalidade de advertência ou a pena mínima, considerando aqui os dados apresentados no processo. Já com relação ao meu voto, presidente, ao contrário do processo anterior, que eu mencionei que as taxas de arbitragem foram pagas no dia da partida, ainda que não logo após a partida, mas foi feita no dia da partida. Neste caso aqui, a partida se realizou no dia 11/7, o pagamento somente se deu no dia 14/7. Então, eu entendo como uma infração disciplinar com relação à ausência do pagamento das taxas de arbitragem, bem como do diretor de jogo. Com relação ao valor aplicado, eu condeno com relação às taxas de arbitragem o valor de R$ 1.500 e com relação à taxa do diretor de jogo o valor de R$ 400. Não aplico o 8.2, em especial considerando se tratar de sub-20 e não ser uma competição exclusivamente amadora. Já com relação à ambulância, eu dou um entendimento muito pontual com relação a isso. Eu entendo que o clube cumpriu com a obrigação, porque a ambulância estava lá e ela saiu para levar um atleta que se lesionou durante o jogo. O fato da ambulância não retornar, eu não atribuo isso à responsabilidade do clube, porque não tem como o clube obrigar que a ambulância retorne naquele momento. Ele não sei se eventualmente no meio do caminho aconteceu alguma demanda que a ambulância precisou atender, mas o clube não tem gerência alguma perante a ambulância. O que cumpria a ele era ter a ambulância estava lá, e tanto estava que fez o atendimento necessário. Há uma informação no processo, salvo engano, que o clube menciona que ficou no jogo um médico, salvo engano, mas eu não. Independente do médico ter ficado ou não, ali continuou o jogo. Se acaso não houvesse formas de continuar o jogo naquele momento, o árbitro deveria ter suspendido a partida por não cumprir com requisitos mínimos de segurança, que eu entendo que não era o caso. E, deste modo, com relação à denúncia na falta do retorno da ambulância, o qual o clube não tem gerência alguma com relação àquela ambulância, eu absolvo o clube. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê, cumprimento do cliente de voto. Então, só confirmando, então fica como incurso por 2 vezes no artigo 191, em relação às taxas e a contribuição, e em relação à ambulância absolvida, correto? Perfeito. Eu vou pedir a cópia. Não, ainda não colheu o voto. Mas para que não chegar, Como vota a doutora Evandra, nesse caso? Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Então, por votação unânime, já com a lavratura de acordo requerida pela doutora Procuradoria, fica em curso no artigo 191 por 2 vezes a equipe do Oeste, aplicando-se a sanção total de multa de R$ 1.900, sendo absolvida em relação à terceira imputação. Passando agora ao item 6 de pauta, processo 1053 de 2025, de relatora da doutora Evandra, quem tem honra de passar a palavra. Obrigada, presidente. Processo 1053 de 2025, Paulista Sub-20, Série B. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação nacional, no artigo 191, inciso 3. Conforme consta em súmula, não houve execução do hino nacional em razão de problemas no sistema de som. Existe reincidência, mas não reincidência específica da agremiação nacional.
Possui súmula e não possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Dado se a doutora Laila se tem prova a produzir, não tem prova a produzir, passa a palavra à procuradora. Obrigada, presidente. Eu vou reiterar aqui os termos da denúncia pedindo pela condenação. Perfeito. Eu agradeço à procuradoria. Com a palavra a defesa para a exposição de suas razões. Conforme o próprio relatório, a gente tem um problema técnico na execução. Então, são questões alheias da parte da demissão. Não é que a execução do nível nacional deixou de acontecer por falta de interesse ou qualquer outro motivo objetivo. Nós estamos falando de um problema tecnológico que acabou por atingir esse jogo, indo à agremiação segundo o considerando a questão do baixo potencial exíguo dessa atitude, a baixa vontade, em primeiro lugar, a agremiação, a defesa requer a absorção da agremiação, não o estendimento à conversão da pena de multa em advertência, considerando ainda tratar-se aqui de uma, evitando a ficha da agremiação, não existe uma resistência específica sobre essa temática. Na verdade, existe sim uma consideração, mas que não guarda qualquer relação com esse tipo de infração. Então, a empresa também faz esse tratamento, pedindo de absorção ou conversão da pena de advertência. Não, eles simplesmente a participação da pena mínima, sendo observado o artigo 182A com a capacidade de Obrigado, doutora Laila. Comentadora da propriedade de exposição de suas razões. Com a palavra, doutor Ivandro, para o seu voto. Obrigada, presidente. Em que pese foi um problema técnico, é responsabilidade da agremiação do cargo e no nacional. Então, eu vou ficar no 191, inciso 3, pena de R$ 200. É como voto, presidente. Perfeito. Cumprimento a relatora propriedade proferida com o voto da doutora Desirê. Com a relatora. Então, fica por votação unânime a aplicada a sanção de multa de R$ 200 à equipe do Nacional, como curso no artigo 191 do CBJD. Passando ao 97 de pauta, processo 1054/2025, de relatora da doutora Desirê, quem está com a palavra. Processo 1054 de 2025, Paulista Sub-20, Série B. Penapolense versus Santa Cruzense. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de João Carlos da Silva Gonçalves, com imputação ao artigo 250 do CPJD. Conforme consta do relato do árbitro, já tinha sido advertido anteriormente e o mesmo atingiu de forma temerária na disputa de bola o jogador de número 10 da equipe adversária e o atleta atingido não necessitou de atendimento médico e seguiu na partida. E também denúncia em face de Luiz Fernando Damasceno Dias da Silva com a imputação ao artigo 250 do CPJD. Também consta do relato do árbitro que já tinha sido advertido anteriormente, que atingiu de forma temerária na disputa de bola o jogador de número 5, que também não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Ambos os atletas são primários, consta do processo relatório do diretor de jogo, a súmula da partida. E esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Desirê. Além dos vídeos juntados pela denúncia, alguma outra prova? Então, se o João puder, por gentileza, escutar. Do João Carlos.
Não havendo esse entendimento, requer-se a aplicação da pena mínima prevista no artigo denunciado. Perfeito. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, a doutora Bezerra, para proferir seu voto. Presidente, com relação a ambos os atletas, considerando a atitude realizada e o que foi narrado em súmula, eu condenei uma partida com vertente de advertência. Perfeito. Cumprimento a doutora Bezerra pelo brilhante voto proferido. Como vota a doutora Evandra? Acompanha a relatora, presidente. Por votação unânime, fica aplicada a sanção de advertência a ambos os atletas como incursos no artigo 250 do CPJB. Passando ao item 8 de pauta, processo 1055 de 2025, de relatora da doutora Evandra, tem então onde passar a palavra. Obrigada, presidente. Processo 1055 de 2025, Paulista Sub-20, CLP. A Procuradoria oferta denúncia, primeiramente em face da agremiação Colorado Caieiras, conforme súmula. A agremiação mandante deixou de arcar com as despesas, com as taxas de arbitragem para a realização da partida. A segunda denúncia em face do senhor Nicolas Levi Trevisan dos Santos, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, por discordar assintosamente das decisões da arbitragem e proferir as seguintes palavras, abre aspas, o árbitro não tira o cartão do gol, fecha aspas, cartão vermelho direto à expulsão. O Colorado Caieiras possui antecedentes, o senhor Nicolas não possui ficha de antecedentes, possui uma juntada de comprovantes, súmula e relatório de partida. É esse o relatório, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Evandra. Com a palavra, a doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. Bom, mais um caso de ausência de pagamento das taxas, né? Muito claro aqui, pedimos pela condenação e o senhor Nicolas, apesar de não ter, de ser primário aqui, de fato, se dirigiu à arbitragem de maneira bastante desrespeitosa. Então, vou pedir pela condenação aqui para os dois artigos. Obrigada. Agradeço a doutora Procuradora. Com a palavra, a doutora Defesa. Com relação à obrigação do Calheiras, isso faz questão de trazer os comprovantes de pagamento, que faz de forma estipulante boa matéria para provar o pagamento realizado, conforme que essa conversão pela atitude de advertência, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 91. Já com relação ao atleta Nicolas, essa defensora tem dificuldade em acreditar que algumas frases não têm sido escritas em alguns jogos. De fato, o que constou de súmula é grave, né? De toda forma, o denunciado ele é primário e ele consta como amador na súmula, motivo pelo qual requer essa aplicação de sua pena em advertência ou seja, para a pena mínima prevista no artigo 258. Perfeito. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, a doutora Evandra, para seu voto. Obrigada, presidente. Obrigada, nobre defensora. Em que pese o Colorado Caieiras, em que pese o atleta sem antecedentes, realmente ele preferiu as palavras, veracidade da súmula, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, uma partida convertida em advertência. Como voto, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Evandra. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Com o voto, a doutora Bezerra. Com relação à agremiação, eu vou divergir com relação ao valor, presidente, porque eu entendo que R$ 400 não se enquadra aqui dentro do muito próximo dos valores que deveriam ser pagos aos árbitros. Em outros processos eu condenei R$ 1.500, mas num processo anterior foi R$ 1.500 no processo da Série A, desculpa. E esse é a Série B. Então, considerando este fato, eu condenei R$ 1.000. E pontuo que, conforme consta do relatório do diretor de jogo, embora confuso, menciona que o pagamento das taxas do diretor de jogo, bem como da arbitragem e equipe de apoio não foram realizados até o fechamento deste relatório. Contudo, a denúncia só veio com base ao não pagamento da arbitragem. E com relação ao Nicolas, eu sigo o voto da relatora. Perfeito. Muito obrigado, doutora Desirê. Então, fica aqui aberta a divergência apenas parcial em relação à dosimetria da multa aplicada ao Colorado. Nesse sentido, eu peço vênia da divergência para acompanhar a relatora. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Nicolas Levi Trevisan dos Santos como incurso no artigo 258 do CPJD e em relação à equipe do Colorado Caieiras, como incurso no artigo 191 do CPJD,
Por maioria de votos, aplicada a sanção de multa de R$ 400. Passamos agora ao item 9 de pauta, processo 1056 de 2025, já pela doutora Desirê, que levou a palavra. Processo 1056 de 2025, Paulista Sub-20 Série B, Santa Cruzense e Assis. Denúncia em face de Israel Vinícius Barbosa Sampaio, com imputação ao artigo 250 do CPJD, após já ter sido advertido por impedir um ataque promissor, ter atingido seu adversário com uma ação temerária. O atleta ele é primário, consta do processo relatório do diretor de jogo, a súmula da partida, e esse é o relatório. Perfeito. Verifique que não há prova no presente caso, então passo a palavra à doutora procuradora. Obrigada, presidente. Eu vou reiterar aqui os termos da denúncia e pedir pela condenação. Agradeço a doutora procuradoria, com a palavra a doutora defesa. Eu quero chamar a atenção para os termos da súmula, considerando que faltam elementos capazes de identificar o que de fato aconteceu. A simples indicação de ter atingido com a ação primária, ela não diz o que de fato ocorreu, se foi durante ou não a disputa de bola, se o atleta atingido precisou ou não de atendimento médico, o que de fato teria ocorrido para que houvesse essa expulsão específica, motivo pelo qual, pela falta de elementos da súmula, requer-se a dissolução do atleta. Não havendo esse entendimento, a defesa destaca que essa expulsão pela aplicação do amarelo e denúncia do artigo 250, que demonstra a baixa gravidade do ato cometido, motivo pelo qual requer-se a conversão da pena de suspensão de advertência, que seja aplicada a pena mínima. Considerando ainda que o atleta é primário e consta da súmula que este é amador. Essa é a questão. Perfeito, obrigado, doutora Mara. Com a palavra a doutora Desirê, para proferir seu voto. Presidente, eu acolho a tese da defesa, porque eu entendo que a súmula não é clara ao mencionar qual foi a atitude temerária do atleta aqui. Eu não sou vinculada a ciclo do amarelo, de vermelho direto, como eu já mencionei em outros processos no dia de hoje, mas eu entendo que a súmula ela precisa trazer o mínimo dos elementos para que a gente possa condenar. E não é o caso aqui, não visualizo nenhuma informação que eu pudesse condenar o atleta, além daquilo que ele já cumpriu com a aplicação da automática. Por esse motivo, eu absolvo aqui. Perfeito, obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo brilhante voto. Com o voto, doutora Evandra. Acompanhe, relator. Fica por votação unânime absolvido o atleta Israel Vinícius Barbosa da conduta tipificada do artigo 250. Passamos agora ao item 10 de pauta, processo 1057 de 2025, de relatório da doutora Evandra. Quem passa a palavra? Obrigada, presidente. Processo 1057 de 2025, Paulista Sub-20 Série B. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação do PAN pelo artigo 191. Conforme se extrai de súmula, a agremiação mandante deixou de arcar com as taxas de arbitragem para a realização da partida. Possui reincidência a equipe do PAN, possui relatório de jogo, possui súmula e possui juntada de comprovantes de pagamento. Esse é o relatório, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Evandra. Além da documentação no das provas, então com a palavra a doutora procuradoria. Presidente, só chama a atenção que a partida foi realizada no dia 12 e o pagamento foi feito só no dia 24. Então, reitero os termos da denúncia. Obrigada. Agradeço, doutora procuradoria. Com a palavra a doutora defesa. Mais uma vez, já destacar de boa fé da defesa das outras de pagamentos, de fato, houve o pagamento extemporâneo, só que quer conversar da pena de advertência, observa que cada pena de manter esse mantido não é. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra a doutora Evandra para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Em que pese a agremiação trouxe os comprovantes de pagamento, a partida foi realizada no dia 12 e os pagamentos somente no dia 27 ou 24, salvo engano, de julho, com algum tempo bem distante da partida, da realização da partida até os pagamentos. Portanto, eu condeno a Tupã no artigo 191, pena de R$ 800. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Cumprimento pelo brilhante voto. Com o voto, doutora Desirê. Presidente, só vou divergir com relação ao valor, até pelo fundamento que eu apresentei no processo anterior, que eu entendo que a taxa de arbitragem não cumprida
giraria em torno ali de R$ 1.000, e reitero que este aqui também é mais um caso em que não houve o pagamento de nota não houve pagamento da equipe de apoio também, e a denúncia só veio com relação à taxa de arbitragem. Desculpa, doutora Desirê, só não entendi o valor que... R$ 1.000. R$ 1.000. Agradeço pelo brilhante voto proferido, peço o vênia da divergência, acompanho o relator, então fica por votação unânime, condenado a equipe do Tupã como incurso no artigo 191 e por maioria de votos aplicada a sanção de multa de R$ 800. Passamos agora ao item 11 de pauta, processo 1091 de 2025, de relatoria da doutora Desirê, a quem tem honra de devolver a palavra. Processo 1091 de 2025, Copa Paulista Profissional, Portuguesa versus Santo André. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Gilberto Trindade de Souza Neto, com imputação ao artigo 250 do CBJD. Conforme consta do relato do árbitro, a primeira advertência por calçar seu adversário de maneira temerária na disputa de bola, e uma segunda advertência por atingir com seu pé o ombro de seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. O jogador atingido prosseguiu na partida normalmente. O atleta ele é primário, consta do processo o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida. E esse é o relatório. Obrigado, doutora Desirê. Visualizo que só tem a vídeo da denúncia, correto? Então, se puder, por gentileza. Doutora Desirê satisfeita, doutora Evandra satisfeita, pela Procuradoria, pela defesa. Então, obrigado, João. Com a palavra da Procuradoria para a exposição de suas razões. Obrigada, presidente. Aqui é um lance bastante temerário, dá para ver, a gente colocou aqui um frame, né, da jogada, o pé do jogador está bem alto. Então, realmente, vamos reiterar aqui o pedido de condenação pelo artigo 250. Agradeço a exposição da doutora Procuradoria. Com a palavra da defesa. Obrigada. Mais um caso clássico de discussão pela aplicação do cartão amarelo, do artigo 50. Trata-se de um lance por disputa de bola, se serve que o atleta atingir o médico e quando não acontece a pessoa sendo denunciada ou que seja comprometida pela suspensão de advertência, considerando ainda a sua primariedade e caso haja um direito inverso, essa cada caminho para esse artigo denunciado. Agradeço a doutora Defesa pela exposição de suas razões. Com a palavra da doutora Desirê, para oferecer o voto. Presidente, em que pese ser um segundo amarelo, eu visualizo que a atitude do atleta foi bem temerária. Talvez se eu tivesse participado de uma denúncia como essa, eu tivesse ofertado no 254, parágrafo 1º, inciso 2, eu acho que melhor se enquadraria aqui do que o 250, mas independente do enquadramento, a condenação em si seria a mesma, de alguma forma, considerando ali a atitude do atleta, eu condeno o atleta em uma partida e deixo de converter em advertência. Perfeito. Obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo brilhante voto. Como voto, doutora Evandra. Acompanhe a relatora, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Cumprimento igualmente pelo voto. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de uma partida como curso no artigo 250 ao senhor Gilberto Trindade de Souza Neto, da equipe da Portuguesa. Passando agora ao item 12 de pauta, processo 1093 de 2025, de relatora da doutora Evandra, quem tem a honra de passar a palavra. Obrigada, presidente. Processo 1093 de 2025, Paulista Sub-17. A Procuradoria, primeiramente, oferta denúncia em face do senhor Davi Minelli de Sá Ferreira, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código do CBJD, da equipe EcoSAF. Conforme o relatório já por pisar em seu adversário, número 3, senhor Daniel Outurato Costana, na disputa de bola com a sola do pé atingindo a região da coxa. Informa que o atleta atingido não precisou de atendimento médico e permaneceu em campo. Possui um link da imagem de vídeo da Procuradoria. O segundo, senhor Fábio Zócolo Júnior,
no artigo 258 do CBJD. Conforme relatório de arbitragem, por provocar e ofender a comissão técnica adversária, mandando beijos e proferindo as seguintes palavras: vai tomar no cu, vai se foder. O senhor massagista, o senhor Fábio Zócolo Júnior. E o terceiro, senhor Ivan da Silva, artigo 258 do CBJD, do Juventus, por provocar e ofender a comissão adversária, por seguir as seguintes palavras: vão se foder, vão tomar no cu. Também possui link. O senhor Fábio não possui antecedentes, o senhor Davi não possui antecedentes, o senhor Ivan possui antecedentes, inclusive no artigo 258 do CPJD, terá de advertência 24/5/2025. Possui relatório, possui súmula e não possui defesa escrita. É esse o relatório, presidente. Agradeço, doutora Evandra. Abrindo vídeos. Peço para o João, por gentileza. Primeiro do Davi. Satisfeito, doutora Evandra? Satisfeito, doutora Desirê, pela Procuradoria, pela Defesa? Podemos para o próximo, João? Se realmente tem áudio, né? Carlos Andrés mete, hein? Olha aqui na esquerda, Enzo. Tá aí o Pedro. Vai discussão aqui. Vai expulsar mais alguém aqui, ó. Tá expulso os dois. Os dois treinadores para fora. Começaram a bater boca aqui. Aí o Ângelo Marinho tá fora, o Nicolas também. Aí o árbitro não quis saber de muita confusão, colocou logo os dois para fora. Fica no bate-boca aqui nos dois bancos de reserva. Satisfeita pela Procuradoria e pela Defesa? Podemos passar então à exposição, com a palavra da Procuradoria, para a exposição de suas razões. Obrigada, presidente. Bom, partida bem acalorada, né? Além de reiterar os termos aqui da denúncia em relação aos xingamentos e às ofensas aqui que foram proferidas em direção aos árbitros, também chamar a atenção para essa jogada do jogador Davi, que, como foi descrito aqui na denúncia, é uma jogada que fica no limite entre uma agressão física e a prática de uma jogada violenta mesmo. Não dá para entender exatamente pelo vídeo se ele vai visando a bola ou se ele vai visando direto o jogador. Então, até consta aqui da denúncia, né, observando o princípio do benefício da dúvida, entendemos que ele apenas empregou uma força incompatível com a jogada, mas, de fato, uma jogada bastante temerária. Então, reitero aqui os termos e peço uma condenação de todas as imputações feitas aqui. Agradeço a doutora Procuradoria, com a palavra da doutora Defesa. Em relação ao atleta da Liga, as imagens são claras. De fato, houve um processo. A defesa chama a atenção do fato de que ele é primário, amador, também disputando a amadora, com essa versão de sua presença independente do certificado no artigo denunciado.
Com relação ao senhor Fábio e ao senhor Fábio, seria massagista. Enquanto o senhor Ivan é auxiliar técnico, havendo provocação e revide de uma fala, ambas falas não condizentes com o desporto, sabe-se que o Ivan ele não é claro, mas o senhor Fábio, de toda forma, considerando tratar-se de uma discussão entre os dois senhores juízes sobre a conversão das penas de suspensão e advertência que seria então aplicado a quem a língua previsto no artigo 258. Muito obrigado, doutora Mayra. Também agradeço a doutora Procuradoria. Com a palavra, a doutora Evandra, para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Eu vejo, sim, não como uma jogada violenta, mas como um ato hostil. Então, desclassifico do 250 e desclassifico 254 por 250, uma partida convertida em advertência no senhor do seu caso, no caso do atleta Davi. Quanto ao senhor Ivan, auxiliar técnico, em que pese ele seja, não possua ficha de antecedentes, é muito... Não, quem tem, por favor? Não, Ivan tem. Ah, desculpa. Então, em que pese o senhor Ivan já tenha reincidência no caso, condena em 2 partidas, sem aplicação do 182. E no caso do senhor Fábio, 1 partida. É como voto, presidente. Perfeito. Agradeço a doutora Evandra pelo brilhante voto proferido. Como voto a doutora Bezerra? Com a relatora. Perfeito. Eu peço vênias para divergir apenas parcialmente em relação ao senhor Davi Minério, porque eu não desclassifico a conta 2254 250 do CBJD, em que pese o desfecho final seja o mesmo. Então, fica por maioria de votos aplicada a sanção de advertência ao senhor Davi Minério de Sá Ferreira, como incute no artigo 250 do CBJD, e por unanimidade de votos, aplicada a sanção de 2 partidas ao senhor Ivan da Silva, da equipe do Juventus, como incute no artigo 258, e de 1 partida ao senhor Fábio Zóculo Júnior, da equipe do Hercules, como incute no artigo 258 do CBJD. Passamos agora ao próximo item de pauta, item número 15 da pauta, processo 1099 de 2025, novamente de ordem da doutora Evandra, a quem tem a honra de devolver a palavra. Obrigada, presidente. Processo 1099 de 2025, Paulista Sub-27B. A Procuradoria oferta denúncia em face de Felipe de Roberto Cândido, no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, conforme da equipe Votorati. Conforme o relatório do árbitro, atinge propositalmente com um soco nas costas seu adversário número 19, senhor Leandro Barcelos Moreira Rocha, em ação de agressão fora da disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Segunda denúncia, em face do senhor Diogo Souza de Mello, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, AD Centro Olímpico, por atingir a perna de seu adversário número 8, o senhor Matheus Antônio Uchoa da Silva, em ação de jogo brusco grave, com bola em jogo. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. E o senhor Rodrigo Campos dos Santos, no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD do Centro Olímpico, por atingir propositalmente com o ombro o rosto do seu adversário, número 5, senhor Daniel Joanine Fernandes, acertando-o no nariz em ação de agressão. Com a bola fora de jogo, o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Senhor Felipe não possui antecedentes. Senhor Diogo não possui antecedentes. Senhor Rodrigo não possui antecedentes. Possui súmula. E não possui defesa escrita, como esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Doutora Laila, eu não observei nenhum vídeo aqui no presidente, correto? Então, com a palavra, doutora Procuradora. Obrigada, presidente. É uma pena, né, que a gente não tem aqui as imagens da partida. São 3 jogadas bastante agressivas aqui. Então, nós vamos nos ater ao que está narrado, descrito, está muito bem descrito na súmula. O árbitro foi bem detalhista
nos três apontamentos que foram feitos aqui em razão da aplicação do cartão vermelho. Então, eu reitero aqui os termos da denúncia pedindo pela condenação. Agradeço e cumprimento a doutora procuradora, com a palavra a doutora defesa. De fato, a súmula revela um verdadeiro caos, então, né, com atos propositais desses os atletas identificados nesse processo. De fato, infelizmente, esse programa também não houve êxito em realizar as imagens dessa partida, contudo, importante destacar o que traz a súmula, né? Inclusive pela questão da denúncia de veracidade, nenhum dos atletas atingidos necessitou do permissão médico, todos os atletas denunciados são primários e gozam do benefício do artigo 92, porque todos são amadores, apesar de estar sempre competindo no campeonato sub-20. Considerando não haver provas capazes de refutar o teor da súmula, mas considerando esses apontamentos de primaridade, de amadorismo, a defesa requer, então, as devidas conversões em advertências ou que sejam aplicadas as penas desses artigos denunciados. Agradeço a doutora Laila e cumprimento pela brilhante exposição. Passo então a palavra à doutora Evandra para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Como não temos imagens e não temos provas produzidas, vou me ater à veracidade da súmula, à presunção de veracidade da súmula. Então, aqui peço o senhor Felipe de Roberto Cândido, atleta do Botorati, eu condeno em 4 partidas, com benefício do 182, 2 partidas. No caso do senhor Diogo de Souza Melo, também no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, 4 partidas, com benefício do 182, 2 partidas. E no caso do senhor Rodrigo do Campos dos Santos, perdão, voltamos. No caso do senhor Diogo, uma partida convertida em advertência no 254, parágrafo 1º, inciso 2. E o senhor Rodrigo Campos dos Santos, atleta do AD Centro Olímpico, no 254, parágrafo 1º, inciso 1, a 4 partidas com benefício do 182, 2 partidas. É como voto, presidente. Perfeito. Agradeço, doutora Evandra, cumprimento pelo brilhante voto proferido, com a voto da doutora Desirê. Com a relatora. Perfeito. Então, também acompanho, fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de 2 partidas já com benefício do artigo 182 aos senhores Felipe de Roberto Cândido e Rodrigo Campos dos Santos, ambos com incurso no artigo 254 do CPJD, em relação ao senhor Diogo Souza de Mello, da equipe do AD Centro Olímpico, com incurso no artigo 254 do CPJD, aplicada a sanção de advertência. Passamos agora ao item 16 de pauta, processo 1101 de 2025, de autoria da doutora Desirê, quem tem a honra de passar a palavra. Processo 1101 de 2025, Paulista Sub-20, Série B, Porto Futebol versus Francana. Trata-se de denúncia ofertada pela Procuradoria em face de Pedro Roberto Tales de Souza, com imputação ao artigo 250 do CPJD. Conforme relato do árbitro, após ser advertido anteriormente por cometer uma ação temerária, atinge as pernas de seu adversário de número 6, com um caos temerário na disputa de bola. O mesmo não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. O atleta é primário, consta do processo relatório do diretor de jogo, a súmula da partida, e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Desirê. Não havendo provas no presente caso, passo a palavra para a doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. Eu vou reiterar aqui os termos da denúncia e pedir pela condenação. Obrigado, do nome do procurador, com a palavra da doutora Defesa. Caso de expulsão pela presença do cartão amarelo, ou secretária pela Procuradoria pelo artigo 250. Nesse caso, foi o lance por disputa de bola, como bem apontado em súmula, e o encerramento de que o atleta não necessitou de atendimento médico. O atleta denunciado ele é primário, e apesar de ser o Campeonato Paulista Sub-20, está indicado na súmula como amador, a gente vai falar em primeiro lugar para requer sua absolvição, não haveria esse impedimento à conversão da pena de suspensão e advertência, e caso ainda não seja um impedimento, seja aplicada pela mínima previsão do artigo 150. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra da doutora Desirê para proferir seu voto. Presidente, considerando se tratar de uma ação temerária e ser uma disputa de bola ali, ainda que haja uma infração disciplinar, não vejo de tamanha gravidade,
motivo pelo qual condenei uma partida e converter em advertência. Obrigado, doutora Desirê. Cumprimento por brilhante voto, com o voto da doutora Evandra. Com a relatora, presidente. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Pedro Roberto Tales de Souza, da equipe do Francana, como curso no artigo 250 do CBJT. Processo de número 17 da pauta, processo 1103 de 2025, de relatora da doutora Evandra. Quem passa a palavra? Obrigada, presidente. Processo 1103 de 2025, Paulista Sub-20, Série B. A Procuradoria oferta denúncia em face da agremiação nacional no artigo 206 do CBJD. Conforme verifica-se em súmula, a equipe visitante nacional Atlético Clube atrasou sua entrada em campo para o segundo tempo em 2 minutos, resultando no atraso do reinício da partida iguais a 2 minutos. A agremiação nacional Atlético Clube possui reincidência no artigo 203, dia 6/6 de 2025. Possui súmula e não possui defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Evandra. Verifico que não há provas dos autos a serem produzidas. Passo a palavra à doutora procuradora. Obrigada, presidente. Aqui o caso de atraso que se aplica à súmula vinculante do STJD, em razão do atraso de 2 minutos. Atrasou a entrada em campo em 2 minutos, que resultou no atraso no início do jogo em iguais 2 minutos, a equipe do Nacional. Reiterar que está na denúncia mesmo e pedir pela condenação. Obrigada. Agradeço a doutora Procuradoria. Com a palavra, a doutora Defesa. Para o pouquinho, um atraso de 2 minutos, também um atraso absurdo, um atraso do tipo de jogo. A defesa chama a atenção ao fato de que a agremiação não possui qualquer adaptamento na ficha disciplinar, quando por esse tipo de função, o tipo pessoal requer, em primeiro lugar, a aplicação da pena mínima prevista no artigo 206 e não prevista em entendimento, considerando já o entendimento das soluções pela da tabela, requer-se a pena mínima prevista para essa categoria específica. Muito obrigado, doutora Maria, pela defesa. Com a palavra, a doutora Evandra, para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Realmente houve um atraso de 2 minutos, conforme consta em súmula. Eu vou apelar a equipe a R$200 por minuto, sendo R$400. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Evandra. Como vota a doutora Desirê? Cada minuto? No 206. Vou retificar meu voto, então são R$600, R$300 por minuto. Perfeito. Obrigado, doutora Evandra. Doutora Desirê. Presidente, eu só vou divergir com relação ao valor, porque trata-se de CUD reincidente. E, considerando a reincidência, eu vou dobrar o valor de R$600 para R$1.200 ao total da condenação. Perfeito. Eu cumprimento as nobres relatoras pelos brilhantes votos proferidos. Peço vênia de divergência para acompanhar a relatora. Entendo data máxima vênia aqui que não há incidência específica no artigo 206, conforme já externei em outras oportunidades de julgamento. Então, fica, por maioria de votos, aplicada a sanção de multa de R$600 à equipe do Nacional. Antes de passar ao próximo item de julgamento, a doutora Procuradoria pediu adiamento do processo de número 20 da pauta, processo 1109 de relatoria da doutora Desirê, ficando adiado. Pois bem, voltando à pauta regular de julgamento, o processo número 1105, item 18 da pauta de relatoria da doutora Desirê, a quem tem a honra de devolver a palavra. Processo 1105 de 2025, Paulista Sub-20, Série B, trata-se de jogo de Santa Fé e Francana. Denúncia ofertada pela Procuradoria em falso de Cauê Antony Araújo Machado, com imputação ao 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, conforme relato do árbitro, expulso com cartão vermelho direto por atingir com o carro por trás, com uso de força excessiva as pernas do jogador de adversário de número 21. O atleta não precisou de atendimento médico e continuou na partida.
Trata-se também de denúncia apertada em face da agremiação Santa Fé, com incurso ao artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 10, inciso 4 do Regulamento Geral das Competições. No relatório do diretor de jogo constou problemas nos vestiários de ambas as equipes e da arbitragem, a saber, chuveiro sem água quente e válvula de descarga quebrada. A agremiação ela é reincidente e o atleta ele é primário. Consta do processo o relatório do diretor de jogo, a súmula da partida, e esse é o relatório. Obrigado, doutora Desirê. Você vê que há vídeo apenas pela denúncia, pela defesa não há mais nenhuma prova, correto? Então, João, se puder, por gentileza. Doutora Desirê satisfeita? Doutora Ilana satisfeita? Pela Procuradoria e pela defesa? Então, podemos prosseguir. Com a palavra, doutora Procuradora, que as discussões dos vazantes. Obrigada, excelência. O vídeo é bem claro, não só a jogada em si, mas também ali a comoção do banco, das pessoas que estavam em volta. Então, vou reiterar aqui os termos da denúncia e pedir pela ponderação nos dois fatos também, aqui a questão do artigo 191, em razão dos problemas no vestiário em ambas as equipes e também do vestiário da arbitragem, que estava chuveiro sem água quente, as descargas estavam quebradas, enfim. Pedi aqui pela ponderação dos dois artigos. Obrigada. Agradeço à doutora Procuradora, com a palavra, doutora Defesa. As imagens citadas pela doutora são claras. Mais uma vez, trata-se de um lance do atleta sem intenção de ferir, acaba por atingir o atleta adversário com uso desproporcional de força, na tentativa de desanimar o atleta, e não de ferir o atleta. Havendo condição suficiente para a suspensão pela suspensão automática, pelo que requer sua absolvição. Não havendo esse pedido, considerando o teor da súmula e as próprias imagens, eu apresentei a desclassificação do artigo 154 do artigo 158, por a competente conversão da pena de suspensão de advertência, ou seja, aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 22, mais uma vez, apesar de tratar de campeonatos seguinte, o atleta está focado como amador. E caso haja impedimento da manutenção integral da denúncia com o artigo 254, requer-se também a devida punição ou seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182, considerando ainda que o atleta é primário. Já com relação à agremiação do Santa Fé, por tratar-se aqui da agremiação mandante, essa questão denunciada pelas condições do vestiário, a defesa destaca que nós estamos falando aqui de um estádio municipal, onde as agremiações não têm poder de fazer ajustes, reformas ou qualquer procedimento de melhoria, seja em qualquer campo do estádio, incluindo nos vestiários, seja nos próprios atletas, ou, como denunciado aqui, da arbitragem, considerando essa falta de chance de fazer qualquer tipo de ajuste, a defesa requer a absolvição da eliminação. E não haver esse entendimento que ela falta dessa necessidade, a devida conversão de suspensão da multa em advertência. Caso ainda não seja esse entendimento, seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 191. Perfeito. Muito obrigado, doutora Laila, pela exposição das suas razões. Com a palavra, doutora Desirê, para o voto. Presidente, com relação ao atleta Cauê, eu verifico através do vídeo que, de fato, houve uma força excessiva e o atleta sequer chegou na bola. Então, eu vejo a infração disciplinar e vejo a gravidade do ato ali naquele momento. Por esse motivo, eu condenei uma partida, mas deixo de converter em advertência. Com relação à agremiação Santa Fé, como se trata de denúncias de várias situações diferentes
em que todos os vestiários que foram disponibilizados não tinham condição de uso, ainda que a defesa tenha trago a informação de que se trata de um estádio municipal, eu entendo que o clube ele tem a responsabilidade de garantir que as condições mínimas sejam asseguradas para as pessoas que vão visitar aquele estádio, né? Então, considerando que são problemas em 3 ambientes diferentes e várias situações que estavam com problema, eu condeno a agremiação em R$ 1.000 de multa pecuniária. Perfeito. Muito obrigado, doutora Desirê. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Como vota a doutora Evandra? Obrigada, presidente. Eu acompanho a relatora Ana. Obrigado, doutora Evandra. Cumprimento também pelo brilhante voto proferido. Eu peço vênias aos nobres auditores para divergir parcialmente em relação à multa da equipe da agremiação Santa Fé. Eu aplico o mínimo legal do artigo 91, que seria R$ 200, considerando 9 a receita específica no presente caso, e acompanho em relação ao senhor Cauê Antônio Araújo Machado. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de uma partida nos termos do artigo 254 do CBJD ao senhor Cauê Antônio Araújo Machado da equipe do Francana, e por maioria de votos aplicada a sanção de multa de R$ 1.000, como incurso no artigo 191 à equipe do Santa Fé. Passamos agora ao item. Perfeito. Então, voto divergente comigo, no caso. Por fim, em relação ao último processo da pauta que temos, item 19, processo 1107 de 2025, de relatoria da doutora Evandra, quem tem honra de passar a palavra. Obrigada, presidente. Processo 1107 de 2025, Paulista Sub-23, segunda divisão. A Procuradoria oferta denúncia em face do senhor Rodrigo Daniel da Silva Bernardo, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, da equipe AD Guarulhos. Conforme o relatório da arbitragem, expulso por, com sua perna, atingir a perna direita do seu adversário número 6, Gabriel Williams de Freitas Toledo, com o uso de força excessiva na disputa de bola. Informo que o jogador atingido não precisou de atendimento médico e permaneceu na partida. Possui uma prova de vídeo trazida pela Procuradoria. O senhor Rodrigo não possui antecedentes, possui súmula, possui relatório e não possui defesa escrita. É esse o relatório, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Evandra. Como a prova de vídeo não apresentará nada, não sou pedir para o doutor João soltar para a gente. Doutora Evandra, satisfeita? Satisfeita, Doutora presidente. Desirê, pela defesa e pela Procuradoria. Então, passo a palavra à doutora Procuradora para a exposição de suas razões. Obrigada, presidente. A prova de vídeo ajuda muito, né? Muito clara aqui. Nem parece que o atleta, na verdade, visa muito a bola, né? Ele só vai para interromper ali a jogada. Clássico caso do 254 de jogada violenta, então reitero aqui o pedido de conversa. Obrigado pela doutora Procuradoria. A palavra da defesa. As imagens são claras, né, que a execução do denunciado em tirar a bola do adversário, esse deixou de viver as consequências do seu ato. Motivo pelo qual a defesa requer a conversão da pena de suspensão ou advertência, ou que seja aplicada pela língua prevista no artigo denunciado, considerando que a disciplina e uma atleta correr acompanhamento de sua justiça disciplinar. Agradeço, doutora Laila, pela disposição de suas razões. Com a palavra, a doutora Evandra, pela exposição do seu voto. Obrigada, presidente. Nesse caso, eu vejo ser uma jogada violenta, no qual condeno o atleta, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, em uma partida não convertida em advertência. Obrigado, doutora Evandra. Cumprimento pelo brilhante voto proferido. Com o voto da doutora Desirê. Com a relatora. Também acompanho. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de uma partida, como incurso no artigo 254 do senhor Rodrigo Daniel da Silva Bernardo, da equipe do Guarulhos. E com isso vencemos a pauta. Nada mais além da tratada. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente.